Fazer a leitura da palavra do Senhor. Êxodo capítulo 20, a partir do primeiro versículo, irmãos. Diz a Escritura Sagrada. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Destacando, meus irmãos, o versículo 14. Não adulterarás. Vamos orar, irmãos. Senhor, pedimos que abençoes esta aula, Senhor, da IBD, suplicando que o Espírito Santo, na verdade, seja o nosso professor, nos iluminando neste assunto, nesta longa série nos 10 mandamentos, nesta série específica no 7º mandamento, Senhor, nos ensinando a sua vontade e nos aplicando ao nosso coração, para que cresçamos em santidade, em cumprimento dos seus mandamentos no Senhor Jesus, para a sua honra, para o nosso bem contínuo em Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, eu quero, uma coisa que eu não tenho feito, que eu quero incentivar mais vocês na EBD. Aqui nós estamos numa aula, então eu queria incentivar muito vocês na medida que eu for ministrando aqui a aula, vocês tivessem uma dúvida, ficou uma dúvida lá, vocês anotassem. Aí eu vou deixar, bora ver se dá certo. Depois da aula eu vou dar um tempo para vocês fazerem a pergunta, e aí nós vamos já para o final, né, da EBD, tratando dessas questões. Eu acho interessante isso, né? Então, vou propor para vocês isso, e, claro, ninguém é obrigado, mas surgindo uma dúvida, anote, e aí, depois da aula, eu vou então perguntar. Se algum tem dúvida, aí nós vamos refletir sobre as dúvidas, porque isso ajuda a igreja. É como nós fazemos aqui, por exemplo, no Café Teológico, né? Surgem as questões, os irmãos vão perguntando, mas é interessante também fazermos isso no domingo, e na EBD. A EBD é para isso, é uma aula, né? É diferente da pregação, que na pregação realmente só o pastor fala. E às vezes aí o irmão talvez tem dúvida e pergunta depois, pode perguntar, mas na hora da pregação não dá, né? Mas nós vamos fazendo assim. E para não atrapalhar também o andamento da aula, colocando melhor, né? Acho que é rude dizer atrapalhar, né? Mas para seguir o andamento normal, eu proponho que a gente faça as perguntas no final, tá bom? Mas se algum irmão não, se tiver querendo mesmo perguntar também, pode perguntar durante a aula. Vamos colocar assim, tá? Mas vamos lá, meus irmãos. Hoje eu quero falar com vocês, continuar falando com vocês sobre o 7º mandamento, não adulterarás, mas nós vamos finalizar hoje sobre a questão da beleza nas artes. Eu já fiz uma aula, já fiz a 2ª aula e hoje é a 3ª.
para nós finalizarmos aqui essa questão da beleza das artes e do perigo que as artes têm para a nossa piedade na área sexual. E o que é que nós falamos aqui já? Você não tem aí no programa, mas eu vou ler aqui o trechozinho que nós estamos estudando do Catecismo Maior, que é a pergunta 139, quais os pecados proibidos no sétimo mandamento? Aí nós estamos nos detendo nesse trecho aqui da resposta. Os pecados proibidos no sétimo mandamento, reticências são esses: canções, livros, figuras, danças, espetáculos lascivos e todos os demais estímulos à impureza. Então, nós temos aprendido aqui que existem estímulos à impureza. No ponto anterior, na resposta, da mesma resposta, só que no ponto anterior, o Catecismo Maior ele tratou da glutonaria, tratou das festas, da bebedeira, que são ambientes onde esses pecados aparecem também, porque um pecado leva a outro pecado. Então, são ambientes onde a lascívia, o pecado sexual, eles são estimulados, a impureza é estimulada. A arte também, ela entra nessa categoria, então ela é um estímulo à lascívia. Não porque a arte em si é um estímulo, mas porque ela é usada para o estímulo. O meu propósito aqui é mostrar para vocês que não há nenhum pecado na arte em si. Muito ao contrário, a arte é de Deus, mas ela é usada. E hoje, com a internet, quantidade de vídeos, figuras, o Catecismo diz assim: canções, livros, figuras, danças e espetáculos lascivos. Hoje, com a internet, a coisa se propagou muito, de maneira que qualquer pessoa pode acessar, assistir, ouvir uma canção, ler um livro no celular, ver uma foto, uma dança, um espetáculo, e essas coisas estão muito contaminadas, infelizmente, pela questão da imoralidade sexual. Então, é um estímulo muito poderoso. E aí nós falamos, eu li com vocês nas semanas anteriores, nos estudos anteriores, o que Paulo fala em Romanos 13, Pedro fala em 1 Pedro 4, diz assim que nós não podemos, em suma, né, não podemos alimentar a carne. Nós temos que buscar a santidade, buscar a piedade. A graça de Deus, ela nos sustenta, mas a palavra de Deus mostra claramente, irmãos, que nós temos que buscar e nós temos que evitar certas coisas, nos afastar de umas coisas perigosas e buscar o que é bom para a nossa alma. E aí, então, são os conselhos apostólicos. É claro que quando a pessoa busca, é a graça de Deus agindo nela. Mas o ser humano, ele é aquele que busca. Né? Ele tem que buscar. É uma responsabilidade dele. E ele tem que se precaver em relação aos pecados. O exemplo que nós damos, por exemplo, é Lázaro. Lázaro estava 4 dias morto. Aí o Senhor Jesus Cristo chegou na frente do túmulo e disse assim: tirem a pedra. As pessoas tiraram a pedra, aí Jesus disse: Lázaro, vem para fora. O novo nascimento foi a obra poderosíssima de Jesus, em que Lázaro, novo nascimento não, né? A ressurreição naquele caso, estou fazendo já uma comparação. A ressurreição de Lázaro foi uma obra que Lázaro, ele não fez nada. Foi uma obra, nós chamamos monergistas, ou seja, uma obra somente de Jesus, somente de Deus. E aí então, Lázaro não teve nenhuma participação nessa obra. É no novo nascimento. No novo nascimento, nós não temos nenhuma participação nesta obra do novo nascimento. É Jesus que nos chama, é o chamado eficaz, pelo seu Espírito Santo, para Ele mesmo. Ele nos dá um novo coração. Nós estamos mortos em delitos e pecados, aí nós não podemos fazer nada, porque morto não fala, não anda, não faz nada, e tampouco pode ressuscitar a si mesmo. Mas então, é o poder único de Jesus, da graça do Espírito Santo, de Deus Pai, né? Da Santíssima Trindade, enfim, agindo em nós. E aí, meus irmãos,
Então, nós somos ressuscitados. Aí Lázaro, quando Jesus disse, Lázaro vem para fora, naquele momento, naquele segundo, o corpo apodrecido de Lázaro ficou perfeito, ele ressuscitou. Só que Jesus disse, mas vem para fora, quer dizer, Lázaro anda. Aí quem andou não foi Jesus. Quem andou foi quem? Foi Lázaro. Então aí Lázaro começou a agir, Lázaro começou a andar. Claro que ele andou pelo poder de Jesus, porque afinal de contas Jesus tinha ressuscitado Lázaro, mas foi Lázaro que andou. Então aí é a atividade de Lázaro. Por isso que nós dizemos, se nós queremos ser santos, se nós não queremos ficar caindo em pecado sexual, pornografia, lascívia, nós temos que ter cuidado com a arte, porque a arte ela está muito envolvida com a impureza. Então nós temos que saber que nós não somos pessoas que são perfeitas, nós temos nossas fraquezas, então nós temos que ter cuidado de não nos expor a qualquer imagem, qualquer ambiente. Nós temos que ter cuidado com isso, principalmente aquelas pessoas que têm problemas nessa área, especialmente problemas nessa área. Agora, vamos dizer assim, afastar-se dos perigos, mas é também, em segundo lugar, buscar a graça de Deus, buscar entender o Evangelho, aplicar o Evangelho à alma. Na verdade, irmãos, nós vamos vencer o pecado sexual a partir do momento em que nós nos entendemos cada vez mais o amor de Jesus. Porque, no final das contas, a sexualidade deturpada é uma busca de prazer no erro, no pecado, e na medida que nós vamos encontrando o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria, que é Jesus, que é Deus, que é a glória dele, essas buscas deturpadas, elas vão se enfraquecendo. Então, nós temos que entender cada vez mais a graça de Deus, o amor de Deus, nos aproximarmos de Jesus, para que nós possamos, então, ir vencendo essas coisas. Esses estímulos, esses pecados, irmãos, então, esses estímulos que nós temos tratado aqui, as glutonarias, as festas profanas e todos os ambientes, enfim, onde ali as pessoas bebem, se embriagam, comem demais, e ali pode surgir também o pecado da sexualidade. E nós sabemos que isso acontece o tempo todo no mundo, né? Então, os cristãos têm que ter cuidado com esses ambientes e eles têm que ter cuidado também com a arte. Agora, é pecado comer? Não. É pecado beber? Não. É pecado a música? É pecado? Não. É pecado vou colocar aqui como o catecismo coloca. As canções são pecado? Não. Os livros são pecados? A literatura é pecado? Não. As danças é pecado? Dançar? Não também, né? Apesar de que muitas vezes no ambiente evangélico se vê como a dança em si como pecado, mas não é pecado, irmãos, é arte. É pecado espetáculo, teatro, filme, séries, é pecado em si? Também não. Nada disso é pecado. Só que nós não podemos ser inocentes e dizer assim, mas eu posso me expor a tudo e eu posso me colocar ali diante de tudo. Não, nós temos que saber que essas coisas elas têm um elemento do estímulo, dependendo da produção, dependendo do que essas coisas estão transmitindo, elas têm esse estímulo, podem ter esse estímulo à impureza. Então, como lidar com isso? Como lidar com essa questão da arte em si? E nós temos tratado aqui, irmãos, em primeiro lugar, quando nós falamos de arte, nós falamos da beleza das coisas, da beleza. E alguns pontos que nós estabelecemos nas aulas anteriores. Em primeiro lugar, o primeiro artista é o próprio Deus. Basta você olhar para o céu. Eu estava, quando foi? Foi quinta-feira. Foi quinta-feira, né, cara? A gente viu aquela lua, né? E depois eu fiquei sabendo que era super lua, né? Mas uma lua, estava linda a lua, irmãos. Eu gosto de sentar lá no quintal lá de casa e para ler e tal. E estava lá a lua, né?
E é um espetáculo, irmão. Como é que você pode olhar para aquilo e dizer assim que Deus não é artista? Deus é o artista. Ele é belo, ele é glorioso e ele faz essa criação maravilhosa. Vocês, eu, nós somos a imagem dele. Nós somos bonitos, irmãos, dentro do propósito de Deus, para a glória de Deus. O problema é o pecado. O problema, então, como esse foi outro ponto que nós abordamos aqui, o pecado, ele enfeia-nos. E o pecado enfeia tudo. Então, o pecado é a anti-arte. Se Deus é o artista, o pecado é a anti-arte. O pecado enfeia as coisas, corrompe a arte. Deus fez o homem também, já que o homem é a sua imagem, a sua semelhança, Deus fez o homem artista. E as coisas que são produzidas pelo homem são extraordinárias, impressionantes. As coisas que vocês fazem dentro do talento de vocês é impressionante. As coisas que as outras pessoas fazem, que nós olhamos e observamos, as próprias produções artísticas, irmãos, os filmes, os contos, a literatura, as canções, tudo isso mostra que o ser humano ele é a imagem de Deus. O problema é a corrupção. Então, o pecado, como nós temos abordado já, o pecado ele nos enfeia, veja, ele nos enfeia fisicamente, porque a morte é feia. A sepultura pode ser embelezada por dentro, mas lá dentro é feio. É humilhação. E a alma também fica feia. Isso aqui eu já estou só repetindo o que eu já falei. Você vê ali o apóstolo Paulo falar das obras da carne, lascívia, impureza, glutonaria, você vê gritaria, brigas, violência, heresias, tudo isso é feio, tudo isso é imundo, é horrível, é horrível. Então essas coisas, meus irmãos, é a feiura na alma, que aparece quando nós pecamos. Então o pecado nos enfeiou. Aí nós avançamos mais um pouco e dissemos o quê? Nós dissemos que Jesus veio para nos embelezar de novo. O que Jesus é? Jesus é o Redentor e ele morre por nossos pecados, ele vence a nossa morte e ele vai para a sepultura, mas ele vence a morte porque ele ressuscita. E Jesus ressuscita num corpo glorioso. Vocês lembram daquele texto da transfiguração de Cristo, em que a linguagem do evangelista é que a roupa de Jesus estava tão branca, que não tinha lavadeiro aqui no mundo para deixar uma roupa tão branca assim. Era uma roupa tão gloriosa, Jesus estava tão glorioso na transfiguração. Por quê, irmãos? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, que nós somos sepultados em humilhação, mas nós vamos ressuscitar em glória, porque isso tudo é beleza. O céu vai ser glorioso, no céu vai ter arte, no céu vai ter produção. Né? É um assunto que nós podemos, depois, irmãos, meditar mais, refletir mais, mas nós podemos crer que o céu vai ser infinitamente mais glorioso, claro, porque lá não vai ter pecado, do que a glória que existe nesse mundo, do que as belezas que existem nesse mundo, do que esse luar que nós podemos ver, essa superlua. Imagina como é que vai ser lá no céu, o novo céu na nova terra. E aí, irmãos, Jesus está nos embelezando, vai nos embelezar fisicamente, mas ele está nos embelezando na nossa alma. Eu disse para vocês assim, um exemplo que eu gosto de dar, já dei 2 vezes, vou relembrar, porque é um exemplo interessante, que você conversa com um irmãozinho piedoso, velhinho já, está cheio de ruga, ele está careca, o cabelinho branco, já está velhinho, e ele não tem mais a beleza da juventude. Não adianta, a beleza da juventude vai passando. Mas quando você conversa com ele, você acha ele lindo, porque ele tem piedade, porque ele tem o amor de Jesus, porque ele tem a graça de Jesus. O que é isso? É a beleza interna. É a beleza interna. Que ele não tem mais a beleza externa, mas ele tem a beleza interna, porque Jesus nos embeleza. Jesus nos torna, vamos pensar no fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio.
São coisas lindas, irmãos. Uma pessoa cheia de amor, ela fica bonita. Uma pessoa bonita por fora, cheia de ódio, fica feia, fica horrível. Mas uma pessoa cheia de amor, ela é uma pessoa mansa, uma pessoa bondosa, uma pessoa benigna, uma pessoa longânima. O fruto do Espírito, irmãos, é isso. Agora, eu avancei e disse assim para vocês, e esse vai ser o nosso ponto, os pontos que nós vamos encerrar esse estudo. Bom, se isso tudo é verdade, como é que eu aplico isso à arte? Será que agora eu não vou mais assistir nenhum filme, nenhuma série, eu estou proibido, agora, já que o mundo está perigosamente inundado pelo pecado, pela impureza, será que a arte agora para o cristão está totalmente proibida? Irmãos, o nosso caminho aqui, o caminho que eu vou ensinar para vocês hoje, e eu creio que é o caminho do Evangelho, é o caminho em Cristo, e é o caminho do equilíbrio. É o caminho em que você não vai se fechar, como muitas vezes até aconteceu na história da igreja, pessoas que se fecharam nos monastérios porque elas não queriam ter contato com o mundo, porque o mundo é muito pecaminoso. Esse não é o caminho cristão. O caminho cristão é vão e se misturem com as pessoas e sejam sal da terra e luz do mundo. Então é o caminho não do isolacionismo, mas do, vamos dizer assim, da influência cristã. Só que uma influência cristã tendo em vista os perigos do mundo e, portanto, sendo prudente. E aí, irmãos, eu quero colocar para vocês 3 princípios aqui sobre como o cristão deve agir em relação à arte, que eu penso estão dentro disso que nós temos falado, já do Evangelho, da beleza do Evangelho, todas essas coisas, que estão demonstrados nas Escrituras pelos exemplos bíblicos e que então nós podemos seguir, que inclusive o próprio Jesus seguiu. Jesus, por exemplo, comia com publicanos e pecadores, né? Você lembra? Ele comia. Então, Jesus não era um isolacionista, ele estava lá. Inclusive, acusavam ele. Olha, o mestre de vocês come com publicanos e pecadores. Os santarrões acusavam, né? Os isolacionistas que não queriam ter contato com esses publicanos. Então, meus irmãos, o cristianismo de Cristo, que é o cristianismo verdadeiro, que segue o exemplo de Cristo, não se isola, come com os publicanos e pecadores. Não deixa de ir em nenhum tipo de... eu não vou mais em festas, encontros... Mas ele toma cautela, toma cuidados. Então vamos ver aqui os pontos que eu quero tratar hoje. Em primeiro lugar, abra comigo em Gênesis capítulo 4, irmãos. Em primeiro lugar, nós temos que entender que existe uma graça comum na arte deste mundo. Essa é a grande primeira coisa que nós temos que entender, ou seja, nem tudo o que as pessoas não cristãs produzem é ruim em si, porque existe a graça comum na produção artística. Está aqui a família de Caim, que era uma família extremamente ímpia, e ela, então, ela produzia coisas boas. E vocês já estão acostumados aqui, que eu já li algumas vezes aqui esse texto em outras pregações. Mas vamos lá. Primeira, Gênesis capítulo 4, versículo 19. Tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, o nome de outra era Zilá. Quem era Lameque? Lameque era essa pessoa aqui do versículo 23. Versículo 23 diz assim: E disse Lameque às suas 2 mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. E Lameque era descendente, então esse era o Lameque. Lameque era um assassino. E esse Lameque era descendente de Caim, um assassino.
E ele era um assassino pior que o assassino Caim, porque ele ainda faz esse tipo de canção da morte. E ele zomba da gravidade do pecado que ele comete. Na família deste homem, esse homem teve filhos. O versículo 19, então, diz que ele tomou para si 2 mulheres, que também já é pecado, né? Porque ele é um bígamo. Então, é a primeira vez que aparece já a deturpação do casamento, está na família de Lameque. Então, observe aqui o problema do pecado sexual, que é sob o mandamento que nós estamos tratando. Então, ele era um adúltero, porque a bigamia não deixa de ser adultério. Você não pode ter 2 mulheres, né? Então tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome de outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Agora, olha só o filho de Lameque. Ele é o pai dos que habitam em tendas e tem gado. O nome do seu irmão, outro filho, Jubal, é o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá deu à luz a Tubal-Caim, que é o mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noemi. Então você vê aqui, tem um fazendeiro, tem um músico e tem um artífice. Isso é graça comum numa família tão ímpia. Nenhum momento eles falam em Deus. Então, meus irmãos, o que é isso? Quem deu esses dons para essas pessoas ímpias foi Deus. Aqui, então, nós temos um princípio de que o cristão, o temente a Deus, ele não rejeita a graça de Deus na vida da humanidade. Mesmo a humanidade caída, mesmo a humanidade na sua impiedade, Deus não abandonou a humanidade. Deus tem a sua graça. A graça comum se manifesta de várias formas, mas hoje eu quero destacar essa graça comum nos talentos, nos dons que os homens usam para trabalhar, para produzir coisas boas. Imagine como era bom, importante habitar em tendas e ter gado. Como era importante, já desde sempre, a harpa e o órgão, a música. Uma música é uma coisa boa, irmãos. Como é importante, portanto, a arte e os artífices, aqueles que fazem coisas, que produzem instrumentos. Tudo isso, irmãos, é útil, tudo isso é benéfico. Então, o primeiro grande ponto é que o cristão, ele não pode desprezar a produção artística, achando que tudo ali é mal, porque a palavra de Deus nos ensina e que existe a graça comum na produção dos homens ímpios, incrédulos. Isso, irmãos, portanto, nós vamos ver que Jesus não se isola, nós vamos ver que Daniel, quando vai para a Babilônia, não se isola. Ele, inclusive, lê os livros da Babilônia, estuda ali, tem contato com a ciência ali na Babilônia. Ele, então, adquire conhecimento. Ele é um homem envolvido na cultura, conhecedor da cultura. Então, o cristão, ele não é aquele que diz assim, eu não vou assistir nada, eu não vou ler nada, eu não vou ter contato com nada, porque tudo é pecado, tudo é do diabo, tudo é errado em si mesmo. Não, esse não é o pensamento bíblico, esse não é o pensamento da palavra de Deus, irmãos. Agora, porém, nós vamos observar tanto em Daniel, como em Jesus, como agora um outro exemplo que eu quero dar para os irmãos, que é José. José, esse exemplo que nós começamos a falar na aula passada. Aí nós vamos avançar agora lá para o capítulo 39 de Gênesis, tá? Gênesis 39. José, ele vai para a casa de Potifar. E aqui eu vou usar o José, porque o José é pecado sexual que ele enfrenta. A tentação sexual com a mulher do Potifar. Por isso nós vamos usar José aqui como nosso exemplo, sobre como o homem temente a Deus, ele deve agir. Nós temos 3 princípios aqui, que eu deixei para vocês em aberto na aula passada, e que nós vamos desenvolver agora nesta aula. No capítulo 39, então, de Gênesis, a palavra de Deus diz assim, vamos ler
desde o primeiro versículo, diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Então vamos pensar aqui, José, ele não era do Egito, e José não era do Egito só culturalmente ou em termos de nacionalidade ou origem, nascimento, ele era de outro povo. Mas José, então, foi inserido naquela cultura, foi inserido naquele povo, e nós vamos observar que quando José ele se torna o segundo homem do Egito, que os seus irmãos, eu quero usar isso aqui porque é significativo, os seus irmãos chegam diante dele, os irmãos não o reconhecem. Por que não o reconhecem? Dois motivos. Porque, primeiro, José era muito novinho e eles já eram mais velhos, né? Quando eles venderam José. E quando eles chegam, enquanto José, muito tempo depois, José já é um homem adulto, né? E um rei, uma autoridade. Então, eles não o reconheceram. Mas tem um segundo motivo que eles não reconheceram. José, irmãos, parecia um egípcio. Parecia um egípcio, se vestia como egípcio, não tinha nada de diferença. Então, José, ele assumiu a cultura em certo sentido, né? Até certo ponto. Ele assumiu a cultura, a roupa, as artes egípcias, de maneira que quando você olhasse para José, você via um egípcio. Você olhasse para um... Interessante que o Senhor diz lá, né? Quando o povo fosse levado para a Babilônia, que eles deveriam comprar casas, plantar vinhas, que eles deveriam se casar, que eles deveriam ter uma vida ali na Babilônia, amar a Babilônia, amar a cidade, não os pecados da Babilônia, mas a cidade, orar por ela. De maneira que Daniel seguiu isso, e Daniel com certeza também se vestia como uma cultura normal, tinha as artes, porque é preciso ter arte, por exemplo, para fazer roupa e para fazer todas essas, tudo é arte, né? Então, eu estou colocando isso para dizer para vocês o seguinte: essas pessoas, elas, tementes a Deus, servindo ao Senhor, elas não se tornaram pessoas que se isolavam de tudo, que queriam ter, sabe, um tipo de vida, cultura tão diferente do seu lugar que se tornava esquisito. Ele não era esquisito. Jesus não era esquisito, José não era esquisito, Daniel não era esquisito. O que é esquisito? Esquisito é esquisito. Esquisito é você olha uma pessoa assim, essa pessoa é muito estranha. Porque a impressão muitas vezes que nós temos é que certos grupos cristãos, eles acham que o crente tem que ser esquisito. Ele tem que ser totalmente diferente. E aí, irmãos, eles não entendem a questão de que essa esquisitice, na verdade, pode transparecer um legalismo e um farisaísmo. Falta, na verdade, do evangelho, porque a pessoa se sente tão santa, que ela, não, eu não quero ter nenhum contato com isso, que tudo é mal, tudo é do pecado, tudo é de Satanás. E, na verdade, meus irmãos, isso demonstra um orgulho e um farisaísmo que não tem nada a ver com o Evangelho, uma falta de compreensão também da graça comum de Deus e um isolacionismo em que a pessoa, inclusive, não influencia mais e não prega mais o Evangelho, não se aproxima mais de ninguém. Eu lembro de alguém próximo a mim que comentou sobre uma pessoa da família dela e
que disse assim, antes dessa pessoa ser crente, ela falava conosco, vinha em casa, comia com a gente, era uma pessoa sociável, agora virou crente, não vem mais em casa, não fala mais conosco. Tá? Quer dizer, isso não é, irmão, isso aí é uma incompreensão do cristianismo, do evangelho. Jesus disse, vocês são sal da terra e luz do mundo, vocês têm que estar inseridos na sociedade, vocês têm que estar influenciando a sociedade. Quando você pega o sal, você põe na comida. E o sal, ele faz uma obra ali na comida. Imagina se você deixa o sal ali isolado, a comida não vai ser influenciada. A luz é a mesma coisa, você acende uma lâmpada, a luz se espalha pelo ambiente. Jesus disse que nós somos sal, que nós somos luz. Então, irmãos, se há uma coisa que nós precisamos entender, é que esse farisaísmo e esse legalismo no meio evangelical, né, que muitas vezes nós vemos nas igrejas, irmãos, isso não é de Cristo. Isso não é, na verdade, do Evangelho. Então, a primeira grande coisa é essa. Mas aí nós temos os 3 princípios. O que fazer? E será que isso significa, então, que agora nós vamos assumir tudo que é da Babilônia? Assumir tudo que é do Egito? Assumir tudo que é da nossa cultura? Não. Veja o equilíbrio da palavra de Deus. Toda vez que você se tornar extremista, em algum sentido, desequilibrado, em algum sentido, pode ter certeza que você saiu do evangelho naquele aspecto. Você se tornou uma pessoa extremista. E você então está desequilibrado. O evangelho, ele nos leva sempre a equilibrar as coisas. Então, o que José fazia? José, ele chegou lá na casa do Potifar, ele trabalhou, ele cuidou de tudo, ele passou a aproveitar tudo que havia de bom no Egito. Só que ele não fez só isso, irmãos. Ele tudo levou, vamos colocar melhor. Ele tratou todas essas coisas, coisas boas que havia no Egito, analisando exatamente o que era bom, entendendo o que era bom, pela luz que vinha da comunhão que ele tinha com o Senhor. O padrão de beleza, eu quero enfatizar muito isso, o padrão de beleza é Deus, é Cristo, é o Espírito Santo. Então, o que José fazia? O texto diz que o Senhor estava com José, versículo 2, e ele foi um homem próspero. E diz que vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, como é que o Senhor sabia, como é que o Senhor Potifar sabia que o Senhor Deus estava com José? Porque ele via na vida daquele rapaz, irmãos, uma prosperidade, um empenho no trabalho, que mostrava que ele temia Deus. Então, José, toda a vida de José era teocêntrica. Ele não adorava as coisas do Egito, mas ele fazia tudo, mesmo na humildade, mesmo na escravidão. E veja, ele não ficava reclamando, né? Eu estou longe de meu pai, eu estou longe da minha família, eu sou um servo aqui. E você não vê José reclamar. Aí José piora, José, melhor dizendo, cai de servo, ele cai lá para a prisão, né? E você vê a mesma coisa de José na prisão. Ele não reclama, porque ele tem uma visão teológica, teocêntrica, ele faz tudo para Deus, ele teme ao Senhor, e ele então se dedica, e ele analisa tudo temendo a Deus. Primeira coisa, ele teme a Deus, ele teme ao Senhor, ele anda com o Senhor, e ele toma tudo aquilo que está no Egito, que ele vê que é bom, isso é útil, isso aqui eu posso ter contato. Como é que eu avalio isso? Pelo princípio do temor ao Senhor. Então eu vou aproveitar o que há de bom aqui no Egito. A mesma coisa, meus irmãos. Em relação à arte, não há pecado na arte em si. Você pode ouvir uma boa música, você pode assistir um espetáculo, você pode vou dizer isso aqui, espero que ninguém se escandalize. Eu acho que aqui ninguém vai escandalizar. Você pode aprender a dançar.
Você pode ter contato com essas coisas desde que elas, veja, elas sejam coisas que você entenda e você perceba que elas não estão trazendo nada de mal espiritualmente. Você tem um discernimento, você tem uma maturidade espiritual, e na medida que você ganha essa maturidade espiritual, você percebe que a beleza no mundo, que a beleza no que os homens, mesmo ímpios, fazem, e que ali está, meus irmãos, as coisas que o Senhor Deus, Ele abençoa, Ele põe a sua marca, Ele põe a sua beleza, através da sua graça comum. E aí, irmãos, a primeira coisa então que ele faz é isso. Agora ele faz uma segunda coisa. Porque quando a, a mulher de Potifar o tenta, vamos ler agora o versículo 7, diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aqui nós temos então o segundo princípio, e eu vou ler mais adiante, que é interessante, diz assim: aconteceu que falando ela, cada dia com José, não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela, estar com ela. Vamos parar aqui. Então veja, aquela mulher ficou tentando José, procurando seduzir José. Aqui está o pecado sexual. Por isso que eu estou usando o exemplo de José para nós aplicarmos ao nosso assunto. Quer dizer que José, ele não era um monge, ele era alguém que estava inserido na cultura, mas de repente aquela mulher se aproximou dele e disse: Deita-te comigo. E aí, o que José faz? José resiste, mas por que ele resiste? Porque agora José percebe que isso é pecado. O finalzinho do versículo 9 diz, isso é muito interessante: como, pois, faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Eu sou aqui um mordomo, e isso é justo, é bom, é belo, mas eu deitar contigo pelas costas de meu Senhor é maldade. Isso é feio, isso é perverso, isso não é belo. E por que é pecado? Pecado é feio, sempre feio. Então, quando você chega, irmãos, diante de um filme, aqui está o princípio. Diante de um filme, diante de uma produção artística, diante de um livro, de uma literatura, diante de uma dança, o que for, e que você percebe que aquilo ali está trazendo o que é imoral, pecaminoso. Você vai perceber, se você anda com Jesus, você vai perceber que aquilo ali está feio, que aquilo ali não é belo, que aquilo você não deve pôr os seus olhos, que aquilo você não deve ouvir ou ler, que aquilo é contrário à beleza do Evangelho, à dignidade do ser humano como criado à imagem e semelhança de Deus. Porque tem um elemento aqui que eu não posso desenvolver isso, não estou colocando rapidinho só os princípios, mas tem um elemento da arte, da corrupção da arte, em que o ser humano ele vai sendo também corrompido e desrespeitado. Você vê, por exemplo, a questão, vamos dizer, talvez mais extrema disso, que é a pornografia, que aquilo não tem nada de belo, mas que está desonrando aquelas moças, aqueles homens, aquelas pessoas que estão participando daquele tipo de produção que é imunda, de maneira, irmãos, que não somente aquilo é sujo e feio e imundo em si, mas aquilo está destruindo a dignidade daquelas pessoas que participam daquela produção como seres humanos.
criados à imagem e semelhança de Deus, porque eles não eram para fazer isso, porque eles não eram para se expor assim. É uma coisa tão vergonhosa e tão imunda. E aí o ser humano, o cristão, o temente a Deus, ele vai perceber isso aqui é maldade, isso aqui é pecado. Eu não vou olhar para isso, eu não vou ler isso, eu não vou assistir isso. É o segundo princípio. É necessário, portanto, irmãos, que haja uma avaliação de tudo que nós vemos, de tudo que nós temos contato, de maneira que aquilo que está me levando ou trazendo para mim a corrupção da arte, eu devo avaliar e devo dizer assim, isso aqui eu não terei contato. Isso aqui eu não vou assistir, isso aqui eu não vou olhar. Existe uma questão aqui muito real, é de que e aqui eu quero deixar em aberto aos irmãos para que cada um reflita sobre o nível de contaminação que temos hoje e sobre o que dá para assistir hoje e o que dá para ter contato hoje. Isso aqui eu deixo em aberto para vocês refletir, tá bom? Porque o nosso propósito aqui não é exatamente dizer faça isso, faça aquilo, mas é que os irmãos pensem, é que os irmãos reflitam, é que os irmãos levem em consideração esses princípios. E por último, irmãos, o último princípio que nós temos aqui, já indo para o nosso finalmente, já da nossa aula de hoje, é que ele, então, diz aqui o texto, vamos continuar lendo, versículo 11 em diante, acompanhe comigo. E sucedeu que, em certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Então, por último, quando existe uma pressão agora flagrante e totalmente agora descarada mesmo daquela mulher, e ela estava ali se entregando para ele sexualmente e agarrando, ele não hesitou, ele fugiu, ele deixou a sua roupa na mão dela, mas ele não caiu, ele não ficou ali naquele lugar. Então, existe um princípio aqui, é o seguinte, irmãos, o afastamento prudente é bíblico. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele ainda não tinha chegado a sua hora, ele evitava o confronto com os inimigos, se afastando. O cristão, ele não é um isolacionista, mas isso não significa, irmãos, que ele vai o tempo todo estar se expondo àquelas circunstâncias e àquele ambiente e dizendo assim, está tudo normal, está tudo bem. O cristão, de uma forma prudente, parece-me correto afirmar, portanto, por esse exemplo de José e por outros exemplos das Escrituras, que, em último lugar, o afastamento, a radicalidade em realmente cortar, Jesus expressou essa radicalidade dizendo assim, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se a tua mão te faz tropeçar, arranca-o. Ele não está falando literalmente, né? Mas da radicalidade, ou seja, de não ter mais contato com aquilo que é uma fonte, e por isso que o catecismo ele coloca assim, as fontes de estímulos, demais estímulos à impureza. Quando chega um ponto, um nível perigoso demais, um nível em que o José não podia ficar ali mais, sem que alguma coisa mais séria acontecesse, ele sai daquele lugar, ele vai embora. Então, irmãos, existe uma certa radicalidade na questão de tudo aquilo que nós temos nesse mundo, de tudo aquilo que vem a nós nesse mundo, de que nós precisamos, em dado momento, devido ao perigo e ao risco espiritual que está envolvido ali, realmente, em alguns momentos, até cortar mesmo.
aquele tipo de contato aquela espécie, vamos dizer assim, vou aplicar aqui no nosso caso, de produção artística, quando a coisa está feia demais, quando a coisa está imunda demais, quando já existiu uma deturpação muito grande, quando aquele canal, seja o que for, o tipo de canal que através do qual está chegando a mim aquelas coisas, já está trazendo absurdos e coisas que não podem mais sequer ser chamado de arte ou de beleza, o que for, e afastarmos verdadeiramente. O cristão, ele não é um isolacionista, mas ele é alguém prudente que diz assim, eu não vou... lembra dos princípios das escrituras, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Então a palavra de Deus sempre nos ensina assim, olha, existe um limite. Existe aqui esse limite em que realmente a coisa fica, vamos colocar na linguagem mais simples, fica feia, a coisa fica feia, né? Então, esse limite aqui não é para eu ficar na beirinha, sabe? Na beirinha ali, já quase caindo, mas é para eu me afastar. Então, quando as coisas estão muito arriscadas, às vezes nos afastarmos de certos relacionamentos. A Bíblia, por exemplo, por isso que a Bíblia fala, por exemplo, que um crente tem que casar com um crente. Por quê? Porque o casamento ele é algo muito íntimo, então não vai dar certo. Né? A comunhão, a relação, ela precisa ser cautelosa, ela precisa ser prudente, de maneira que quando a coisa fica perigosa, fuja, afaste-se, corte isso. Então, se algum canal, se alguma coisa na internet está fazendo mal para você, corte isso. Às vezes, saia de uma rede social, afaste-se. Existe, irmãos, esse princípio também que eu gostaria de colocar para vocês. Mas tudo deve ser avaliado pela questão do que é realmente belo, do que é realmente bom, do que é realmente avaliado pela beleza de Deus. Porque eu devo avaliar tudo. E devo ser uma pessoa que não que me afaste, não que me torne um isolacionista, mas alguém prudente, que tome cuidado com tudo que eu assisto, com tudo que eu vejo, com tudo que eu leio, com tudo que eu tenho contato. E eu gostaria de deixar um último princípio aqui, além desses, o seguinte: o cristão, ele deve produzir arte. Nós temos uma deficiência muito grande, meus irmãos, de cristãos na ciência, de cristãos nas artes, de cristãos influenciando todos esses ambientes, especialmente no Brasil. E se tem um incentivo que eu quero dar a todos vocês, é esse, irmão. Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo, então nós temos que produzir arte, irmão. Influenciar a arte. Não somente consumir, mas influenciar dentro dos talentos que Deus tem nos dado. E também, se você não, de certa forma, não tem muito talento para a questão da arte propriamente dita, né? Dentro daquilo dessas categorias aqui que eu citei, você não faz canção, não faz livro, não faz figura, não tem esse talento para produzir esse tipo de coisa, mas dentro daquilo que Deus lhe deu, influencie de acordo com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Eu quero orar agora e eu vou abrir um espaço, ainda que breve, se vocês tiverem perguntas. Tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque nós podemos, nesta manhã, estudar este assunto tão importante, útil para a nossa vida espiritual, Senhor. Senhor, nos dê sabedoria para que esses princípios das Escrituras, Senhor, eles sejam estudados, meditados e aplicados por nós na sabedoria do Seu Espírito, para que nós possamos crescer, Senhor, nessa nossa relação com toda a produção artística deste mundo, ter uma relação sábia, evangélica com isso, mas também, Senhor, influenciar a arte do mundo pela glória do Senhor em nós, pela sua imagem restaurada em nós, para o seu louvor, honra e glória, façamos tudo, Senhor, em nome de Jesus, que assim seja. Abençoa a nossa querida igreja. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Tem alguma dúvida, meus irmãos? Nada? Diga. Sim. Uhum.
Tá. Sim. Tá. Uhum. Sim. Ah, na Bíblia, né? Tá. Você não vai encontrar o termo, né? Graça comum, né? Mas é um termo que foi posto primeiro, porque a graça, o termo graça está na Bíblia, né? A Bíblia mostra que, tanto pelo termo como pelos exemplos bíblicos, que tudo é graça de Deus. Tudo Deus não faz para nós porque nós merecemos, como se Ele devesse para nós. Mas tudo é graça, no sentido de ser de graça mesmo. Ele não deve para nós, Ele nunca deve para nós e nós nunca conseguimos pagar Ele, pagá-lo, né? Vamos colocar assim. Então sempre tudo é graça. Até no caso de Adão, antes de Adão pecar e que ele fez aquele acordo com ele, é graça. Porque ainda que Adão não fosse pecador, mas Adão é criatura. Só o fato de nós sermos criaturas e ele o Criador, toda a relação que ele tem conosco é graça. Ele nunca fica devendo nada para nós. Então, esse sentido bíblico que você pode explicar para a pessoa, esse sentido de graça. E graça comum é exatamente aquele sentido, você pode se basear nesse exemplo do Caim, mostrar para ele, olha, toma essa família ímpia aqui, por que vocês acham que eles sabiam fazer tendas, cuidar de gado, fazer canções, produzir instrumentos musicais, né? E por quê? Pergunte para a pessoa. Aí você vai mostrando para ela aquilo ali. Eles eram ímpios. O Lameque era assassino. Como é que você acha que eles produziram isso? Isso veio de Deus ou não? Aí você pode ir mostrando para a pessoa, né? Que aquilo era graça de Deus. Deus estava cuidando daquelas pessoas, né? Uma outra maneira de você mostrar é que Deus. Isso está em todo o Gênesis, irmã. Interessante. Antes de Gênesis 4, eu não li agora, mas está em Gênesis 3. Porque Deus diz assim para o Adão: tu vais comer com o suor do teu rosto, né? Mas tu vais comer. O que é isso? É graça. Deus diz para Eva: Eva, tu vais ter filho com dores, mas tu vai ter filho. O que é isso? Graça. Então você vai mostrando para a pessoa, né? Você vai mostrando que tudo é graça. Aí você mostra também Gênesis 9. Gênesis 9, isso. Gênesis 9 que Deus faz aliança com quem? Com Noé. Por quê? Você mostra para a pessoa assim, por que Deus trouxe o dilúvio? Porque os homens merecem. Mas Deus disse, eu não vou mais trazer dilúvio. Porque eles merecem? Não, graça. Então, a graça comum ela está se baseada especialmente nesses textos. Tá, irmão? E nos textos também sobre providência. Salmo 104 fala que Deus sustenta toda a criação. Então, Deus cuida dos animais, Deus dá trabalho para o homem, Deus dá os alimentos para o homem. Então, aí você vai mostrando. Eu acho que o caminho é esse, para você mostrar para os irmãos que têm dificuldade, né? Mostrar assim que Deus não está abençoando só os crentes, né? Que Deus não está dando pão. Aí tem outro texto, irmã Thaline, que eu lembrei agora, que Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos porque o Pai faz cair a sua chuva sobre justos e injustos. Graça, né? Deu para responder? Sim, sim. É, sim, sim. Uhum. É. Uhum. Hum. Sim, certo, certo. Aham. Entendi. Certo. Uhum.
Sim, sim, sim. Uhum. Tá. Certo. Com certeza. Eu acho que a igreja evangélica brasileira ela é muito assim, legalista, muito assim, é, assim, há uma falta de compreensão do evangelho da graça. Entender que, na verdade, tudo é graça, né? E tudo é misericórdia, bondade de Deus, né? Mas a sua pergunta é boa para todos nós tomarmos isso. Não, nós temos também cuidado para não olhar para esses nossos irmãozinhos e dizer para eles assim: ah, mas esse irmão não entende isso, né? Não, nós sabemos que nós, nós entendemos também o que é graça. Então nós vamos ensinar eles com muita humildade, explicando para eles, ajudando-os, né? Ajudando nisso, tá? Mais alguma questão, irmão? Não? Vocês têm, irmãos, mais alguma questão? Tudo certo? Então tá bom. Olha, tem. Ainda bem que a irmã Taline perguntou, colocou, porque senão eu ia ficar na dúvida, né? Como eu já ouvi, quando ninguém pergunta nada, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Então tá. Vamos ler, meus irmãos, o texto de hoje à noite? A gente encerra o nosso EBD aqui, tá? Vou só ler o texto de hoje à noite, a gente canta o último louvor e ora. E à noite eu aguardo vocês. Daniel, capítulo 9. Abra lá sua Bíblia.